Fala comigo, pessoal! Beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a metodologia de Richard Wyckoff. Vamos passar também um pouco por VSA e vamos passar por preço e volume. E também, se você ficar até o final, você vai ter um presente, uma dica master para você se especializar nos seus estudos. E não estou falando de curso, estou falando de coisa gratuita. Beleza? Então, vamos lá. Se você não conhece o nosso canal é o Wyckoff Academy. Meu nome é Eduardo Custódio. Eu fiz a certificação do Instituto Wyckoff Academy e a minha missão com vocês é disseminar a metodologia preço e volume, não somente o método Wyckoff em si. Por que a metodologia preço e volume? Porque dentro da nossa apresentação você vai entender que existe o conceito fundamental de contexto baseado nas leis de Richard Wyckoff e também existe uma questão de você usar somente o VSA baseados nas leis de Richard Wyckoff e também existe a questão de você usar preço e volume juntamente de indicadores de volume e também você poder estar usando o tape read em si, que também é leitura de preço e volume. No caso, agressão de compra, agressão de venda, você também vai estar usando preço e volume nessa questão. Mas a metodologia em si de Richard Wyckoff, ela é baseada no contexto geral do mercado. E essa parte mais intramercado, a gente tem várias formas de analisar. Porém, essas análises sempre vão bater nas leis pré-determinadas e criadas por Richard Wyckoff. Então, por isso que eu falei que a gente vai falar desde a parte metodológica de Richard Wyckoff, a parte macro, vamos falar do VSA, que é uma parte micro, e também de preço e volume, que é uma parte micro também, para você poder fazer os seus estudos. E como eu disse, fique até o final, que você vai ter uma surpresa aí, beleza? Então vamos lá. Primeiro, para quem não conhece, esse cara aqui é o Richard Wyckoff. Na internet você vai encontrar fotos dele um pouco mais novo, um pouco mais velho. E esse cara é o criador disso tudo. E hoje a gente tem acesso a essa documentação dele aí depois de 100 anos. Beleza? Então, o que é a lei, as leis que ele inventou? Então, são que ele fundamentou no caso, né, o mercado. É oferta e demanda, esforços versus resultado e causa e efeito. O que seria oferta e demanda? Oferta e demanda é simplesmente o que deixa o mercado balanceado. Então nós temos o mercado balanceado e se você tiver mais compradores do que vendedores, você tem mais demanda. Se você tem mais vendedores do que compradores, você tem mais oferta. Então simplesmente essa é a lei de oferta e demanda. E o mercado ele vive em um equilíbrio. E o que nós queremos? O desequilíbrio do mercado. Porque quando o mercado entra em desequilíbrio, ele tende a voltar ao equilíbrio. Beleza? Então a segunda lei, esforço versus resultado. Esforço versus resultado consiste na questão de você ter um movimento que ele se desloca conforme o volume. Vou mudar a cor aqui do volume. Conforme o volume indica. Beleza? Então aqui você tem bastante volume, o mercado se desloca. Você tem bastante volume, o mercado se desloca. Você tem bastante volume, o mercado se desloca. Então, o esforço está a favor do resultado. O resultado está a favor do esforço em questão. O mercado se desloca a 100 pontos, você tem uma certa quantidade de volume. O mercado se desloca mais e ele é proporcional. Quando o esforço ele é contra esse movimento, quer dizer que o mercado tem o mesmo volume, porém o resultado dele é diferente. Beleza? Ele tem menores resultados, porque o volume é muito forte, a ideia é que o mercado continue na sua projeção, porém o mercado não se desloca. Então aqui a gente vê que o mercado tem um esforço, porém não está tendo resultado. Resultado seria o que? O tamanho de tique ou de pontos que o mercado está se deslocando. Esse é o resultado.
o esforço é a quantidade de volume empregada nesse movimento. Beleza? Aqui você pode ter um exemplo, para ficar mais didático, 100 pontos. Ok? Você tem 100 pontos. Só que aqui você tem volume de 1.000.000. Aí aqui você teve volume de 1.000.000 também. Calma aí. Aqui você também teve volume de 1.000.000. Porém aqui você teve um deslocamento de, um exemplo, 1.000 pontos. Beleza? Então se você tem um deslocamento de 1.000.000 de volume e 1.000.000 deslocamento de pontos, beleza. Depois você tem a mesma quantidade de volume, porém o resultado é somente 100 pontos. Então você tem que ligar o alerta. Falar, ué, o que está acontecendo aqui? Então isso daqui é a lei esforço versus resultado. Agora vamos falar de causa e efeito. A lei de causa e efeito no mercado financeiro, ela é baseada na questão de, vamos colocar aqui também, para a mesma quantidade de causa, entre aspas, que seria o mercado trocando de mão, você teria o efeito na mesma proporção. E depois eu vou explicar outra questão também. Então isso aqui seria causa e efeito. Qual foi a causa? O mercado acumulando é uma causa. O mercado acumulando é a causa. E o efeito? O efeito é o mercado entrar em tendência depois dessa causa. Beleza? Distribuição, a mesma coisa. Então qual é a causa? O mercado entrar em distribuição, grandes players, grandes instituições, smart money. Resumindo, o homem composto atuando no mercado. Então ele está gerando a causa e depois nós temos o efeito dessa causa. E, como Richard Wyckoff falava, tudo isso está interligado. Isso tudo aqui está interligado. Se você começar a querer separar uma coisa da outra, vai dar errado. Tudo isso aqui está interligado. Oferta e demanda, esforço versus resultado, causa e efeito, está tudo interligado. E agora, baseado nos gráficos que Richard Wyckoff usava. Ele usava o gráfico de vertical, que ele chamava, né, gráfico vertical, que tinha, o gráfico vertical dele tinha abertura, aliás, minto, não tinha abertura, era máxima, mínima e fechamento, beleza? Então aqui ele via oferta e demanda, junto com o volume. Depois ele tinha um outro gráfico, que ele via esforço versus resultado, que era o gráfico dele de ondas. Ele tinha um gráfico de ondas, na qual ele colocava, ele fazia à mão, ele colocava os valores lá que teve cada onda em cada movimento. Então aqui ele via o esforço versus resultado. E a causa e o efeito, ela era onde ele gerava o seu take profit, onde ele gerava os seus alvos. Ele usava isso através do gráfico de pontos, do gráfico de pontos. Então se você for no canal também, você vai ver um vídeo sobre o gráfico de pontos, sobre como usar o Wave, tudo isso a gente tem no canal, nas playlists de indicadores e na playlist de mini curso Método Wyckoff. Beleza? Como que ele fazia essa projeção? Ele contava a quantidade de pontos, né, que tinha em relação ao preço e ele simplesmente fazia, ele multiplicava isso daqui pelo valor na vertical, e ele jogava essa proporção aqui na vertical, era isso que ele fazia. Beleza? Tem duas formas de fazer isso, eu não vou explicar aqui, no canal tem um vídeo explicando. Então ele pegava essa causa, resumindo, era para ele pegar a causa e converter no resultado que ele queria. Era assim que ele fazia. Então ele colocava as três leis que ele tinha totalmente em prática, e eram os três tipos de gráficos que ele usava. O gráfico de ondas, todo mundo sabe, foi criado pelo David Weiss. No caso, criado não, né? Ele automatizou, ele transformou em um indicador para facilitar e virou um plugin também, onde tem um resultado, tem o Wave, tem no candle o volume, na pernada, e facilitou um pouco isso daí para a gente poder ver como é que funciona. Ok? Então aqui está a lei, aqui para vocês então está a lei, as três leis de oferta e demanda, esforço versus resultado e causa e efeito. Beleza? Agora vamos falar do mercado em si, vamos falar da parte macro do mercado. Vamos falar de ciclo, estrutura, fases e eventos. Então vamos lá. Como se fundamentou
o mercado segundo Richard Wyckoff, como o mercado funcionava. Então o mercado era, na verdade, era acumulação, depois o mercado era tendência de alta, o mercado era distribuição e depois era tendência de baixa. E assim é o ciclo do mercado segundo Richard Wyckoff. Era assim que ele viu o mercado. E de uma forma mais suavizada, o mercado fazia esse movimento aqui, ó. Beleza? Então o mercado se movimenta dessa forma, ok? Porém, isso daqui é um ciclo macro, como eu acabei de dizer. Então, o que o Robert Evans fez? Ele estruturou o mercado baseado em tudo que Richard Wyckoff já havia falado. Então, como que é uma estrutura baseada no método de Richard Wyckoff? Então você tem, vamos colocar aqui, você tem o mercado vindo de uma tendência de baixa e a gente começa a estruturar o mercado. Lembrando que essa estrutura, ela tem mais de 10 padrões. Esse daqui é o mais simples de todos, que eu vou mostrar para você. Esse daqui é o padrão mais simples. E eu vou mostrar somente aqui o padrão de uma acumulação. Beleza? Então vamos lá. Então isso aqui é uma estrutura de acumulação. Ok? E essa estrutura, ela é dividida em fases. Ela é dividida em fases baseado em acontecimentos. Então vamos lá. Vamos mudar a cor. Baseado em acontecimentos. Então aqui nós temos. Aqui. E eu já vou explicar cada um acontecimento desse. Pronto, vamos lá. Então o que nós temos aqui? Então aqui está formada a estrutura, como eu disse. E como que você vai fazer, como que você faz para marcar essa estrutura? Vamos lá. Primeira coisa que para a estrutura iniciar a sua condição, você precisa ter um clímax de venda, você precisa ter um rally automático e você precisa ter um teste. Beleza? E como eu disse, existem mais de 10 estruturas. Essa daqui é a mais básica. Às vezes a gente está vendo esse tipo de estrutura aqui. Lembrando que o mercado ele é fractal, então você pode estar vendo essa estrutura em 10 minutos, mas talvez nos 60 minutos, em 4 horas, no diário, pô, nada aconteceu. Beleza? Então vamos lá. Lembrando também que a metodologia você usa tanto para mercado de criptomoeda, forex, para qualquer coisa você consegue utilizar. Mercado futuro, mercado de ações, ações americanas, qualquer mercado futuro americano, qualquer coisa você consegue usar a metodologia. Beleza? Dando continuidade aqui. Então vamos lá, para não perder o raciocínio. Aqui é o começo, já formou a estrutura e essa estrutura é dividida em fases. E são quantas fases? São 5 fases. A, B, C, D e E. Opa. E E. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que o mercado tem que fazer, ele tem que parar. Ele tem que parar para começar a estruturar esse movimento. Aqui no caso, um exemplo. O mercado caiu, ele quer estruturar um movimento que ele volte a subir. Porém, esse movimento também, não vou entrar em detalhes, mas esse movimento ele pode dar continuidade ao movimento anterior, no qual deixaríamos de chamar esse movimento de acumulação para chamar de redistribuição. Mas não vamos entrar em detalhes aqui em relação a isso, beleza? Vamos lá, então o mercado cai com um volume ultra elevado e ele marca nosso Selling Climax. Vamos marcar aqui. Cadê? Depois ele faz o rally automático e a partir desse momento
você tem formado o seu range. O que seria o seu range? Seu range é a sua faixa de negociação. Depois o mercado faz um teste, você chama de segundo teste. Se o mercado romper e voltar a cair, você continua olhando e analisando o que possivelmente ele vai fazer. Como eu disse, existem mais de 10 estruturas. E depois, existem mais de 10 estruturas. Então essa daqui é a mais simples. Vamos pelo mais fácil. Então o mercado formou a fase A. Então a fase A, ela precisa ter o clímax de venda, depois o rally automático e o segundo teste. Depois o mercado anda de lado, aonde você vai ter vários testes, talvez alguns upthrust também, e o mercado vai segurar nessa região. Depois ele faz um spring, onde é um ponto importante. Aqui você poderia ter um spring. Vamos botar só um SP para identificar aqui o spring. Aqui você poderia ter outro teste, que o mercado vai fazendo teste, ok? Ah, mas aqui o mercado fez um spring, mas ele não rompeu o fundo, no caso, a selling climax, ele não rompeu ali. Acabei de falar, o mercado ele tem várias variações. Essa daqui seria uma delas. Não necessariamente o mercado precisa romper esse fundo aqui. Ele pode ter considerado o rompimento desse fundo e voltar dali. Como o mercado ele pode romper esse fundo, voltar de uma vez, ou o mercado pode fazer um teste. Ele pode fazer um teste do spring para depois subir. Beleza? Espero que tenha ficado claro. E aqui essa marcação aqui não está correta. Deixa eu fazer a marcação correta para você, ó. Aqui, ó. Por que essa marcação não está correta? Porque a fase C ela é simplesmente marcada pelo spring ou pelo checkout, que é o final do movimento, é onde o mercado acaba de enganar todo mundo, jogando, fazendo todo mundo acreditar que o mercado vai cair, o mercado volta a subir. Então essa é a fase C. A fase C se resume a isso, ok? A fase B é a fase na qual o mercado troca de mão. Por característica, ela é a fase que demora mais tempo, ok? No caso, numa faixa de negociação. Você pode ver aqui a fase B, porém na fase B, nesse exemplo aqui, o mercado estaria pegando uma tendência dentro do range. Aqui o mercado pega a tendência dentro do range, a fase D, e quando o mercado rompe, ele faz a fase E, que é justamente a fase que o mercado segue o seu caminho. E aqui você vai ter então um BU, que também você pode chamar de pullback, ou você pode chamar de LPS, que é o último ponto de suporte. Beleza? Então tranquilo. Então aqui está formado a nossa estrutura de mercado, 1 mais 10, baseado nas fases, fase A, fase B, fase C, fase D e fase E. E os eventos. O que são os eventos? Os eventos são essas formações que existem em cada fase. Vamos lá. Selling Climax é um evento da fase A. Não pode ter Selling Climax na fase C, na fase D. Está errado. Então é um evento exclusivo de fase A de mercado. Ok? LPSY é um evento exclusivo da última fase de mercado, da fase E, ou possivelmente da fase D, mas fase D e fase E, nunca na fase A. Segundo teste, você pode ter na fase A, você tem que ter ele na fase A, e vai ter muitos na fase B. Então, assim é que acontece. São os eventos que fazem a estrutura toda aqui se unir. Então você tem, da mesma forma que eu falei, que a oferta e demanda, esforço versus resultado, causa e efeito é uma coisa só. Quando você tem a estrutura, você tem que aprender a ler
tudo isso junto, beleza? O ciclo é as estruturas, as fases, A, B, C, D e os eventos. Porém, às vezes é difícil de você conseguir identificar as fases e as estruturas. Porém, os eventos sempre estarão lá. E os eventos são exclusividade do estudo de VSA. Beleza? O que é VSA? VSA é volume, spread, análise. É a análise do tamanho da barra junto com o volume. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que aqui você tem um candle e aqui você tem o volume. Então é simplesmente isso daqui, é o tamanho do candle ou da barra referente ao tamanho do volume. OK? E o que o VSA ele tem como característica? Então ele vai ter spread largo, spread médio, spread estreito, volume, ultra volume, volume alto, volume médio e volume baixo. Aqui eu separei para vocês uma imagem aqui de um dos PDFs que eu tenho dentro do programa, só para você dar uma olhada aqui. Beleza? Então é isso daqui. Deixa eu tirar esse. Pronto. Então, fraqueza na região de topo. Mercado testando uma região importante anterior. Então ele tem um candle de ultra volume, né, volume ultra elevado. Ele tem um candle com padrão estreito. E o fechamento dele é no meio ou abaixo dessa região. Ah, mas ele pode ser um volume ultra elevado e um candle de spread alto? Pode, fechando abaixo dessa região, ok? E a gente vai lendo candle a candle, volume com volume, para saber o que o mercado está fazendo. Então, resumindo, a metodologia em si de Richard Wyckoff, ela te dá o macro geral, ela te dá toda a estrutura, para você que quer operar ações, às vezes para swing, alguma coisa desse tipo, até você que faz day trade, mas tem a paciência e está olhando ali. Quando você estuda a estrutura toda do método Wyckoff e você está olhando o mercado, automaticamente sua mente assimila o comportamento do mercado. E conforme você vai fazendo a leitura de VSA com preço e volume, você vai identificando melhor possíveis oportunidades. Por quê? Richard Wyckoff fala que a melhor entrada no mercado é na fase C de mercado. Porque é a hora que o mercado finge que vai cair e os caras jogam tudo para cima. Então, nessa região, você tem o melhor risco-retorno. Porque você está investindo pouco, se o mercado realmente ele cair, você arriscou pouco, porém, se você tiver certo na sua análise, você consegue ganhar a virada do mercado. Só que nem sempre a gente consegue pegar o ponto exato do mercado. Ele fala também que a fase D é um bom local para você poder entrar na operação também, porque o mercado está pegando força. Tanto que você tem o SOS, acabou que eu nem falei do SOS na descrição também, porque SOS é o sinal de força. Então, quando você entra nessas regiões aqui, beleza, ok. Mas para você que não tem esse tempo todo, então o ideal é você estudar o VSA, porque o VSA você vai entendendo e como o mercado ele é fractal, você consegue pegar microestruturas em tempos menores em relação ao tempo maior. Vamos dizer que isso daqui é um gráfico de, sei lá, 60 minutos. Mas dentro dessa tendência de 60 minutos, o mercado ele pode fazer isso. Ó. Cadê? Ele pode muito bem fazer esse movimento aqui. Resumindo, você identificou pela metodologia de Richard Wyckoff que ele fez uma acumulação, você perdeu essa entrada, mas o mercado ele pode ir fazendo reacumulações em um tempo gráfico bem menor, sendo que no gráfico de 60 minutos ele está uma tendência clara de alta, beleza? Então por isso é importante entender o VSA, ok? Beleza. Agora, um exemplo que eu posso te dar aí de baixo volume seria um mercado sem demanda, então o mercado, aquela famosa premissa de mercado, né? E a mais lógica, o mercado sobe com volume e cai sem volume. Sobe
com volume e cai sem volume. Beleza? Então essa daqui é uma premissa de mercado. E o mercado com volume ultra elevado, aqui seria um exemplo de mercado com baixo volume, então, e o mercado, aqui nesse exemplo você teria o mercado sem oferta, né? Porque ele está sem oferta no sentido de ele cair sem volume. Se ele cai sem volume é porque ele não tem muita gente para querer vender. E a premissa, ao contrário, é a mesma. No caso, não tem gente querendo comprar, então o mercado cai. Ok? E para um exemplo de um mercado com muito volume seria um checkout. Checkout é um movimento na qual o mercado está trabalhando aqui dentro, ele está trabalhando, de repente o mercado faz isso aqui, ó, BUM! E o volume aqui é muito alto. Então isso aqui é um checkout. Geralmente quando acontece esses movimentos, o mercado tende a voltar na tendência oposta ao movimento, beleza? Mas tudo isso você precisa ler o contexto todo de mercado para poder ter uma base sobre isso. Ok? Se você tiver alguma dúvida depois, deixa aí nos comentários que a gente vai esclarecendo. Existem ferramentas semi-automáticas de VSA que podem te ajudar. Existem para diversas plataformas, existem grátis, no caso gratuitas, e existem plataformas pagas. Gratuitas você encontra aí scripts para NinjaTrader, TrendView. Eu tenho até um vídeo aí de uma ferramenta semi-automática para TrendView e para MetaTrader também. Tem um indicador de MetaTrader que ele identifica o VSA. Inclusive é um indicador muito bom. Porém, ele ajuda você a fazer os trades. Ele não faz o trade para você. A ideia é que você faça as suas análises. Lógico que, como existe coloração de candle, coloração de volume, esses indicadores semi-automáticos que vão te dar ali stop volume, no caso parou o volume, silent climax, buy climax. Então você consegue olhar e você não precisa ficar prestando muita atenção no volume em si, porque você já conseguiu identificar. Então a partir dali você fica de olho no contexto geral que o mercado está te dando. Ok? Agora vamos falar de preço e volume. Preço e volume é um pouco diferente do VSA, como eu disse, porque aqui você tem, VSA você tem a leitura do volume e a leitura do spread da barra, beleza? Se é larga, se é média ou se é estreita. E quando falamos de preço e volume propriamente dito, lembrando que todo esse contexto ele é baseado nas leis de Richard Wyckoff, isso não tenha dúvida. O que eu quero é separar, quando a gente fala de metodologia Richard Wyckoff da parte macro, a gente fala em contextualização de mercado. Quando a gente vem trazendo para uma coisa mais intramercado, a gente contextualiza com VSA e com preço e volume. Preço e volume é o que? A utilização de ferramentas para você auxiliar o seu trade. Existem várias no mercado, como WageWave, OBV, saldo acumulado de agressão, cumulativo e volume. E aqui na imagem nós temos VWAP off delta diário e VWAP off TPV. Essas duas ferramentas aqui para o Profit Chart foram criadas pelo Fábio Trevisan, cara, muito gente boa também. Eu agradeço muito estar fazendo esse projeto, porque eu encontro uma pessoa mais fantástica que a outra a cada momento. Beleza? Mas vamos lá. Qual é a leitura aqui? Vamos dizer que você é um cara que ainda não conhece o método Wyckoff a fundo, mas apesar da leitura desses indicadores, você consegue criar um trade system ou criar uma forma de operar baseada em preço e volume, na qual você está vendo que a VWAP está trabalhando abaixo do TPV. O que é o TPV? O TPV, se eu não me engano, é o indicador que o analista Leandro Martins mais gosta. Ele fala desse TPV tem muitos anos. Então, para você ver aqui que ninguém está inventando a roda, nem nada disso. Ninguém quer ser melhor que ninguém. A gente só está passando
conhecimento que a gente sabe. Criado esse indicador, ele te dá uma base. Quando o mercado está trabalhando na parte superior, você vai procurar por compras. Mesma coisa aqui em relação ao delta, VWAP em relação ao delta. Então aqui você tem uma confluência de informação em relação ao indicador de baixo e o indicador de cima. Então a gente pode falar que aqui nós estamos trabalhando preço e volume. Aqui nós temos a VWAP diária. Aqui nós temos a VWAP diária trabalhando para você também. Então aqui nós já temos uma análise de preço e volume. Aqui também nós trazemos outra análise, porque aqui nós temos o nosso VSA. Então nós temos uma barra larga com volume elevado, porém não deu continuação na sua tendência de baixa. Depois que o mercado rompe, ele volta para testar nessa região com baixo volume referente aos volumes anteriores. Ok? E depois o mercado vai trabalhar acima dessa região toda. Então você não quer entrar aqui, não quer entrar ali, não quer entrar aqui, você espera a confirmação, aí você tem essa confirmação. Lembrando, isso aqui é só uma demonstração porque o mercado está ultra volátil. Então até um alerta para você aí. Se você está acostumado a trabalhar com margem reduzida de R$25, deve ter umas 2 semanas aí já que é impossível você fazer isso. O mercado está com margem de R$1.000, R$2.000, R$5.000, até outro dia aí, dependendo da corretora. Então, se você não tem bolso para aguentar o mercado e não quer devolver talvez o que você ganhou nos meses anteriores, é uma boa hora para você estar estudando, ok? Então vamos lá. Então isso daqui seria uma análise de volume. Aqui eu não falei nada de Silent Climax, não falei de segundo teste, não falei de nada disso, ok? Lembrando que os eventos são fundamentalmente importantes. Aqui nós conseguimos ver que essa formação foi um teste dessa região. Então, para quem estuda a metodologia de Richard Wyckoff, consegue identificar que isso aqui foi um teste. Então, você está esperando, isso aqui pode ser um possível teste de uma região de volume, que foi a última região testada, o último fundo. Então, o mercado faz esse teste aqui. Ok? E assim ele dá continuidade ali na tendência. Então, isso aqui era o que eu queria passar para vocês. A macroestrutura, a estrutura de VSA e a estrutura de preço e volume propriamente dito. Tá, e se eu for operar tape read, olhar times in trade, olhar book, olhar saldo de corretora, cara, você pode olhar, eu só acho que não precisa, mas isso é de cada um se adapta ao que é melhor para si e paciência. Eu acho que tudo funciona, ok? Tudo funciona. E como eu disse, se você ficasse aí até o final, você ia ter uma surpresa, que eu vou te passar mais um conteúdo top para você agilizar os seus estudos aí nesse momento de mercado em alta volatilidade, beleza? Outra questão que eu queria falar também é sobre questão educacional. Eu vejo aí, eu fico rodando o YouTube também, fico vendo, eu gosto de estar vendo e aprendendo sempre o tempo todo. Só que andei vendo muita gente passando informação em relação à metodologia de forma equivocada, ou falando uma coisa que não faz muito sentido e tal. Beleza. Quando eu vou estudar uma metodologia, independente de qual for, eu gosto de ir direto na fonte. Eu aprendi isso, graças a Deus. Então eu começo ali vendo uma coisa, falo, pô, isso aqui é legal. Deixa eu ver se tem mais gente falando. Deixa eu ver se essa pessoa fala de alguém que eu possa buscar informação. Então é impossível você estar falando de VSA e não falar de Richard Wyckoff, falar de preço e volume e não falar de Richard Wyckoff, falar de oferta e demanda, esforço versus resultado, causa e efeito, não falar de Richard Wyckoff, porém tem gente que não fala até hoje. Mas se você jogar essas palavras, essas leis, você consegue chegar nele. Beleza, então eu cheguei nele, fui direto nele, achei um instituto e é nesse ponto que eu quero chegar. Depois disso, o que eu fiz? Eu fui procurar os caras que tinham se formado no instituto. Deixa eu colocar aqui, só um minuto.
Pronto, aqui. Então fui procurar os caras, aqui é o Wyckoff Stock Market Institute. Falei, pô, aqui que é a fonte, o cara veio daqui, vou procurar informações. Aí eu cheguei numa página que é a página dos ex-alunos. Esse cara aqui hoje é o presidente, o atual presidente, que é o Todd, atual presidente. Quando eu falei do Robert Evans, é esse cara aqui, ó, criou um monte de coisa. Ó, conceito de Spring, o indicador Optimizer, pessimismo, Jump Across the Creek, tudo isso tem no nosso canal, pessoal, tudo isso aqui tem no nosso canal 0800. E aqui embaixo está os alunos, beleza? Aqui tem os alunos. E só entra aqui quem foi lá, fez o curso deles, fez a provinha deles lá, a prova teórica e a prova prática, ok? E graças a Deus eu fui lá, passei. Se você não passar, você não vai ter o nome aqui. Fui lá, passei, e para eu poder divulgar o conteúdo que eu passo para você com a maior sinceridade possível, porque a gente costuma pegar conteúdo de conteúdo de conteúdo de conteúdo, e se você pegar um conteúdo errado, você vai passar errado. Se a outra pessoa pegar o teu conteúdo errado, ela pode passar errado. E assim vai, e o mercado vai passando. Não só o mercado, né? Qualquer coisa. As pessoas vão passando conteúdo errado uma para outra. E isso acontece o tempo todo em tudo. Ainda mais hoje em dia no mundo que vivemos. Beleza, então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou, antes de eu fazer qualquer curso aqui, falei, cara, vou ver quem são os caras top. E eu comecei a procurar. Então aqui, dessa lista toda, eu vou mostrar dois caras. Eu estudei muito mais, a maioria deles aqui, mas são dois caras que eu aconselho você procurar informação. Um deles é o Henrique Valdecantos, 2017, ó, o nome dele está aqui. Então o cara está no mercado há mais de não sei quantos anos, mas ele fez questão de ter a certificação dele aqui. Ele fazia preço e volume lá, Paco, não lembro o sobrenome do mentor dele, que ele fala, o Paco e tal. É o cara que ele dá curso junto com ele lá, era o mentor dele. O cara fala de preço e volume também há muitos anos. E um outro canal, o Henrique Valdecantos, é espanhol, tem muito conteúdo em espanhol, muito conteúdo por aí em espanhol. Por isso, é para procurar conteúdo espanhol que você procure diretamente no Henrique Valdecantos. Inclusive ele tem um livro, um dos melhores livros da metodologia, ok? E o outro cara, esse aqui, ó, Roman Bogomazov, 1998. Esse cara aqui tem um dos melhores canais para se estudar a metodologia de Richard Wyckoff. A base deles são diferentes, como eu disse. Aliás, a base é a mesma, porém o tipo de ensinamento, o tipo de informação é diferente. É onde eu falei que entra a questão de quem estuda mais o VSA, de quem estuda mais preço e volume propriamente dito com indicador, para quem estuda fases de mercado. Mas todos esses caras aqui, com certeza, quando eles batem um olho no mercado, pum, de cara eles já identificam distribuição, se o mercado está em queda, se o mercado está numa acumulação, os eventos, a estrutura, você consegue ver tudo isso, ok? Então beleza. Qual é a surpresa? A surpresa é que, como eu disse que você tem que estudar os caras que são top, esse Roman Bogomazov, ele é esse cara aqui, ó. Esse outro cara aqui também é muito top, que é o Bruce Fraser também, mas esse cara aqui, ele é professor numa universidade nos Estados Unidos, ele ensina o método Wyckoff na universidade, já durante alguns anos e tal, e o site deles é o Wyckoff Analytics. E no site Wyckoff Analytics, que também tem um canal deles, porém é tudo em inglês. Então agora eu vou te mostrar aqui um jogo que ele tem no site deles, que é muito interessante, que vai ajudar você a desenvolver. Aqui ó, são 41 pelo que parece, ó, 41, 40. Então você vai ter 41 oportunidades de estudar a estrutura do mercado, e baseado na sua análise você tentar adivinhar, entre aspas, né, o que é se é acumulação ou se é distribuição. Beleza? Então é muito simples. Pode ver que eles não colocam sempre, né, aqui ó, 3 do 4, 26 do 2, mas tem bastante coisa aqui. Então você vai olhar essa estrutura de mercado e você vai falar, pô, é acumulação ou é distribuição? Você vai lá e vai olhar. O mercado fez esse...
fez esse movimento aqui, porra, volume ultra elevado, pode ser uma venda climática, selling climax. Então se a gente tem um selling climax, a gente pode marcar isso aqui como fundo, pô, sei lá. Então você teve o rally, aí teve o rally, teve o segundo teste, que pode ser uma fase B. Pô, será que ele está considerando aqui uma fase C de mercado? Ah, é acumulação, isso aqui vai ser acumulação. Você vai lá e marca. Aí a gente olha aqui, 70% marcou distribuição e 29% marcou acumulação. Aí você vai e clica aqui para saber se você acertou ou se você errou. Como eu disse, aqui está em inglês, mas se você quer aprender, você tem que correr atrás do seu objetivo. Então você vai abrir o Google Tradutor e você vai escrever, se você não souber, lógico, né? Você vai escrever tudo que está escrito ali. Então ele botou lá no 1, primeira coisa, lá em cima, mudança de característica. O primeiro trend mostrou aumento de oferta, expandiu a tendência de baixa, tal. Tudo vai estar escrito ali. 2, de novo, aí vai falando. E aqui ele vai mostrando a distribuição, trade na distribuição, aumento de oferta, stop, parada de volume, né? O volume parou aqui nessa região, não caiu mais. Aí ele botou lá, o rally, aqui o uptrust, diminuição de oferta, o mercado foi caindo e depois retomou aqui. Então você vai ter 41 desses até a data de hoje para poder estar olhando e estar podendo fazer a leitura de mercado, ok? Aqui ó, as fases, ele botou lá fase A, B, C e D, ele foi botando a fase A, B, C, então ele foi colocando também, aqui é no S&P, mini S&P, aí embaixo, aí você vai lendo, até você, sei lá, virar especialista. Estudar nunca é demais, então abaixo eu também vou deixar o link do vídeo que eu tenho falando dos melhores livros para estudar a metodologia de Richard Wyckoff. Também vou deixar para você ver. Abaixo na descrição também vai ter o mini curso, que são aulas também mais específicas do que essa, muito mais, explicando também a metodologia. Beleza? E se você achar que mesmo assim não é suficiente, o link na descrição também tem o nosso curso aí. Se você quiser fazer, não é obrigado a fazer, tem a página, olha, você pode ir lá olhar, tem o portal mostrando as aulas, como é que são, tem depoimento de aluno, tem um monte de coisa lá para você, se você quiser tomar uma decisão em relação, tem um WhatsApp para entrar em contato diretamente com o suporte, para tirar dúvidas sobre o curso, mas se não quiser comprar curso nenhum, fazer curso nenhum, simplesmente você tem, se não quiser fazer curso nenhum, você tem a playlist do mini curso aí, Método Wyckoff, você tem o Wyckoff Analytics para poder olhar, você tem o Henrique Valdecantos para poder olhar, tem a lista de livros aí para você poder olhar, tem muito conteúdo para você olhar. E vamos fazer a comunidade de preço e volume crescer. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. Se você achar que esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, ou pode ajudar alguém, compartilha esse vídeo também. E valeu! Até mais! Fui!